Pessoal, estamos de volta e vamos falar um pouquinho sobre esporte. O esporte não é apenas uma palavra, não é mesmo? Um substantivo comum e não se define apenas com um único conceito. E para falar sobre isso, ao nosso lado, o fisioterapeuta Dr. Felipe Coutinho e vai falar para a gente sobre o esporte em geral para as crianças. Vamos falar sobre futebol? Dr. Felipe, muito bem-vindo ao programa Mães e Filhos. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês e sempre um assunto muito interessante a gente falar um pouquinho sobre o futebol e a prática dele na infância. Porque o futebol é uma paixão nacional. As crianças já começam, né? E a grande referência dos meninos do esporte é o futebol. Mas vamos lá, Dr. Felipe, qual o significado hoje para a prática do futebol na infância? O que ocorre, Cris, é que é uma oportunidade que as crianças têm já de iniciarem a prática da atividade física. Isso faz com que eles se despertem para usufruir de todos os benefícios, evitando assim obesidade e problemas cardiovasculares. Essa obesidade, ela é principalmente, né, na infância, ela é muito, vamos dizer, a mãe tem que ter um cuidado muito especial, porque hoje as crianças têm muito essa propensão para a obesidade, né, doutor Felipe? Exatamente. Antigamente as crianças saíam muito, brincavam muito, né, pelas ruas e hoje, inclusive por quesitos de segurança, a gente diminuiu muito esse tipo de prática. E daí então surge a necessidade deles estarem inseridos nesses contextos e muitas vezes em contexto extracurricular, para que ele possa então se oportunizar a estar inserido num contexto esportivo. A escola ganha um papel muito importante na prática do esporte. Hoje as escolas têm no seu currículo, né, na sua grade, a educação física. Isso, teoricamente, seria uma obrigatoriedade da criança praticar o esporte lá na escola. Mas além da escola, vamos sair da escola, quais seriam as indicações? Tem as escolinhas de prática esportiva, mas também tem as academias, né? O que a gente vê hoje, Cris, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as crianças pratiquem no mínimo 60 minutos de atividade física diariamente. Normalmente nas escolas isso é ofertado 2 vezes por semana, ou seja, 2 horas dos 7 dias da semana. Daí a necessidade realmente de buscar uma prática extracurricular para que a gente possa colocar essa criança em contato mais frequente dentro dos próximos 7 dias da semana para fazer essa atividade. Mas e os treinos? Como seriam esses treinos, doutor Felipe? A importância do treino, primeiramente, a gente precisa de levar a importância do educador físico na prescrição desses treinos, É muito importante que os pais observem se as crianças estão se divertindo com essa escolha, já que nessa idade a gente não preocupa muito com as cobranças, com resultados. É exatamente para que isso seja ofertado de forma lúdica. Então, dentro de vários benefícios que a escolha, que a modalidade esportiva escolhida vão ofertar, então vem a socialização dessa criança, A maioria dos esportes são coletivos, mesmo que não sejam coletivos, são feitos em grupos, Os esportes individuais, o tênis a gente treina numa equipe, É um esporte individual, mas treina numa equipe. O futebol a gente está com equipe. A parte cognitiva, onde ele treina habilidade, raciocínio rápido, Ele treina toda a parte de desenvolvimento motor. Isso faz uma diferença muito grande no desenvolvimento dessa criança. A gente tem a parte também da criança aprender a lidar com as adversidades, que nem sempre o que estava programado acontece, como por exemplo as derrotas. Então ele começa a aprender como lidar com isso e a entender, a buscar os resultados, a entender que é importante treinar, que é importante se dedicar, que através do esforço ele consegue, não só um esforço individual, um esforço coletivo também é muito importante. Então ele começa a entender a importância da equipe e a importância desse contexto na vida dele. O futebol, ele é uma paixão nacional. Times de futebol acabam propiciando muito ao fanatismo, Aquela coisa de que eu tenho que ganhar, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser um jogador de futebol no futuro. Mas isso não é muito legal, né, doutor Felipe? Eu acho que esse bom senso que os pais têm que ter de que a criança está fazendo uma atividade física, não obrigatoriamente ela está se preparando para uma carreira futura. Qual seria a sua orientação para os pais nesse sentido?
É muito importante o enunciado, Cris. A pergunta foi uma excelente pergunta e a gente tem observado isso. A maioria das crianças que desenvolve esse fanatismo, a maior culpa são realmente dos pais, né, de cobrarem esses resultados. Então, sim, senhores pais, isso tem que ser de forma lúdica, prazerosa. A criança, nesse momento, ela precisa se desenvolver, aprender a se socializar. Um dos aspectos muito importantes que a gente observa no comportamento da criança é quando ela for conversar sobre o esporte dela de escolha, como por exemplo o futebol, que é muito comum aqui no Brasil, ela começa a ser muito intransigente nas opiniões dela. Ela não aceita a opinião de terceiro, a verdade dela só que é absoluta. Então ela não consegue ter uma discussão de futebol, por exemplo, democrática. É só a verdade dela que prevalece. Então é a hora realmente da gente, observando os nossos filhos, a gente então procurar orientação profissional, psicológica, né? Para que a gente possa desconstruir esse pensamento tão bitolado e entender as diversidades para que a gente possa lidar muito melhor com isso. E tem também a questão do preparo, né? Que esse preparo feito pelo fisioterapeuta, pelo educador físico, nesse momento da vida da criança, é preciso sim tomar muito cuidado, porque a gente vê a questão das lesões, né? Então, força muito a criança, põe ela num desgaste desnecessário e ela vem a lesionar, não é isso? Com toda certeza. Isso acontece normalmente por cobrança mesmo. A criança, ela encontra os seus próprios limites, ela gosta do desafio, mas ela faz aquilo de forma muito lúdica. À medida que ela começa a romper os seus limites por cobrança, realmente a lesão ela vai se instalar. A partir do momento que a criança ela vai lá, pratica o seu esporte, ela chega em casa, ela se alimenta adequadamente, ela descansa adequadamente, ela está pronta, está apta para de novo se expor a essa atividade. Quando ela começa a treinar de forma obrigada, ela não está querendo muito aquilo e o pai começa a insistir, ele começa a se ver obrigado a mostrar resultado, é onde começam a surgir as lesões. E não só lesões físicas, causam lesões também psicológicas muito importantes que vão trazer transtornos para o resto da vida dessa criança. Doutor Felipe, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Mães e Filhos. O Doutor Performance, né, que é a clínica Doutor Performance, é um dos nossos parceiros, então está convidado para falar um pouquinho mais nos próximos programas, combinado? Combinado. Mas eu não vou deixar de te pedir uma mensagem, Doutor Felipe. Tem uma mãezona em casa de 2 princesinhas e esse mês é um mês especial, mês das mães. Deixa uma mensagem especial para aquelas mamães que estão nos assistindo. Com certeza, Cris. É sempre um prazer estar aqui com vocês, a gente poder discutir de assuntos que a gente gosta, que a gente faz com muita dedicação, com muito amor e muito comprometimento. E realmente é muito relevante esse momento do Dia das Mães e tem uma frase muito especial que sempre me tocou muito quanto a isso, que é de José Saramago, que diz que, entre outras palavras, ser mãe é se expor a todos os tipos de sentimentos pela pessoa do próximo. É isso aí, pessoal. Depois dessa mensagem maravilhosa do Dr. Felipe, eu vou ficando por aqui. Mas eu vou te esperar no próximo sábado, neste mesmo horário. Tchau, tchau. Até lá.